Vamos começar com uma oração? Puderem ajoelhar comigo? Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer a bondoso Deus por mais uma oportunidade de podermos nos reunir e podermos aprender mais de Ti, poder conhecer um pouco mais de Ti e aprender através dos Teus ensinos as ferramentas que nós podemos usar em favor desse crescimento, para que nós possamos ajudar o nosso próximo e sermos melhores à medida que nós vamos crescendo em Ti. Que o Senhor possa abençoar este estudo, cada um de nós, e nos ajudar a linkar e a juntar as coisas que estamos vendo e aprendendo a cada estudo. Nós te agradecemos em nome do nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai dar continuidade a um estudo que a gente fez, que foi sobre, inclusive foi no sábado passado, e o estudo era sobre uma questão de escolha. Nós vimos, primeiramente, a gente viu sobre Sodoma e Gomorra, e o objetivo daquele estudo era fazer uma desmistificação do pensamento de que a homossexualidade seria algo nocivo e não seria compatível com a vontade de Deus. Nós vimos, num exemplo que eu usei, de Sodoma e Gomorra, a gente fez um paralelo com outra história, que é a história do benjamita, e nessa história, a gente está falando de Juízes 19, a gente fez um paralelo, e a gente provou que essa história se relacionava não ao homossexualismo, mas sim ao fato de que aquela cidade estava em pecado. Então, a gente viu que Sodoma e Gomorra foi destruída pelo pecado que existia ali. Não tinha nada a ver com homossexualidade. Mas eu queria começar falando qual é o objetivo do meu estudo hoje. É que nós vamos fazer, a gente vai dar uma continuidade ao estudo anterior, que se iniciou com o que eu já falei, que foi a desmistificação da homossexualidade, né, como sendo incompatível com a vontade de Deus. E hoje eu vou traçar pontos fundamentais que nos levarão a compreender por que o relacionamento entre os seres humanos é fundamental para conhecermos o caráter de Deus e alcançarmos a salvação. Então, eu quero lembrar de uma pergunta que foi feita no estudo anterior, e eu respondi essa pergunta, mas eu não trouxe a prova da minha resposta. E seria Gênesis 18. A pergunta foi: por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Não havia homossexuais ali? E eu expliquei que o que aconteceu ali é que todos estavam em pecado, né? Não era uma questão de ter ou não homossexuais, e que uma parte da Bíblia, em Gênesis, nos mostrava a prova disso. A gente vai a Gênesis 18, de 17 a 22, o título é Deus anuncia a destruição de Sodoma, ou seja, Deus anunciava já ali, que é no capítulo 19, a destruição de Sodoma. Em Gênesis 18, de 23 a 32,
Aí já tem um outro título. Abraão intercede por Sodoma. O que Abraão faz? Abraão vai intercedendo por Sodoma e dizendo, se tivesse 50 pessoas, Senhor, ali, o Senhor é um Deus justo, estou parafraseando. Então Deus fala, pelas 50 pessoas, por amor às 50 pessoas, por amor deles, eu pouparei. E ele vai perguntando, começa no versículo 23, até que no versículo 31, ele diz, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor aos 10. Então, a pergunta está respondida. Eu trouxe agora essa prova. Quando eu deixar disponível o material, vai estar tudo aqui, tá bom, gente? Então, segundo este capítulo, a destruição de Sodoma e Gomorra já havia sido anunciada por Deus. E do versículo 23 ao 33, Deus nos traz claramente que se houvesse justos ali naquela cidade, ela seria poupada e que, portanto, todos em Sodoma estavam corrompidos, não havendo a quem salvar. Depois nós vimos, através de outra fonte de informação, que é a doutora, nós usamos agora a ciência, e nós falamos da doutora Ruth Feldman, que é diretora do Centro de Neurociência Social e Desenvolvimento, que fica em Tel Aviv, Israel. E que ela diz que, ao ser mãe, ela, ao amamentar pela primeira vez, disse que aprendeu o que era amar e ela queria entender por que esse sentimento é tão forte e permanente. E se fez a seguinte pergunta: qual é a biologia do vínculo? Nós acompanhamos o estudo que ela fez para descobrir isso e no estudo que ela fez, ela usou o relacionamento, ela entendeu que o relacionamento era o que trazia as respostas que ela queria, a começar pelo hormônio ocitocina, que quando ela começa o estudo, ela encontra vários artigos ligando a ocitocina a vínculo. Então, a gente vai ver o que o relacionamento significa. Mas antes, a gente vai ver que em 2010 ela faz essa experiência. A gente viu que ela fez a experiência com as mães, e as mães, ao ter o seu bebê, amamentar, gerar, ela tinha uma explosão de ocitocina. Essas amígdalas, elas apareciam e elas nunca mais saíam. A mãe tinha essa ligação com o seu filho ou filha, independente da idade, para o resto da vida. Então, ela pensou nas crianças que não tinham mamães. E ela fez o teste em 48 casais gays que viviam num vínculo. E a gente vê que vínculo tem ligação, é igual a relacionamento. E ela diz que os 48 casais gays que ela testou, eles tinham um relacionamento de parceria e compromisso, ou seja, eles tinham um vínculo. Agora a gente vai para a definição da palavra relacionamento. O
o que relacionamento significa? Relacionamento significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Então, todo relacionamento ele envolve convivência, comunhão, atitudes que devem ser recíprocas. Quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. O termo pode se referir a qualquer tipo de relação que existe entre duas ou mais pessoas. Está associado à capacidade de interação e habilidade de aceitar as pessoas como elas são. Relacionamento é respeitar uns aos outros, aceitando suas diferenças. Então, ela chegou à grande conclusão que gravidez, nascimento e amamentação ativam o cérebro maternal, mas o cérebro é ativado da mesma medida pelo cuidado dedicado. Não importando se você é o pai biológico ou o cuidador comprometido. Quando ela fala não importando se você é o pai biológico ou o cuidador comprometido, ela está se referindo a pais que são gays. Então, ela termina dizendo, é uma questão de escolha. Então, ela fala de um cuidado dedicado, né? Ela fala que isso tem a ver com um cuidado dedicado e nós vamos ver o que significa a palavra dedicação. Então, dedicação é a expressão de amor que demonstra excesso de afeição, amor excessivo, adoração ou consideração. Quando eu li que demonstra excesso de afeição, amor excessivo, eu percebi que tem a ver com o estudo que o ancião Parminder deu, que fala de adoração. E ele fala que o adorar a Deus é um amor excessivo. É isso que ele fala. Então, dedicação é isso. Como podemos ver a mente de Deus? Como podemos conhecer a mente de Deus? Alguém pode me responder? Como podemos ver a mente de Deus? É através do nosso próximo, de nós mesmos e nossos próximos. Como conhecer Deus? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então é através do nosso próximo, amando o nosso próximo. Nele está a imagem e semelhança de Deus. Amém. Amém. Se para ver a mente de Deus e conhecê-lo, precisamos ver e conhecer a mente dos seres humanos. E qual a forma que Deus criou para que isso fosse possível? O relacionamento. Ao observarmos como essas pessoas vivem, como elas atuam e o que elas pensam, podemos ver como Deus pensa.
eu espero que a gente não se perca, porque está tudo conectado. Eu trouxe uma prova e nós vimos a importância de entender sobre a homossexualidade. Nós tivemos estudos muito bons, e da Thaís, tivemos esse da Rê, e agora a gente está vendo que a gente tem que amar os seres humanos, a gente tem que nos relacionar com os seres humanos. E os homossexuais são seres humanos, como nós. Eles foram criados como nós. Eles são nossos semelhantes e nós somos semelhantes a Deus. Então, ao observarmos essas pessoas e como elas vivem, se a gente vai para a Bíblia, o que a Bíblia é? Estudo do Gabriel Santos, obrigada, Lê. O que a Bíblia é? O que a Bíblia toda, ela é composta de quê? Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê que ela é composta de quê? A Bíblia é composta de histórias. Eu ia falar isso, irmã. Obrigada! As histórias e vários relacionamentos, né? Que ali a gente vê a vida e a interação de uma pessoa com a outra, e até o próprio Cristo quando veio, né? E também nas figuras, quando ele não estava aqui, mas através das histórias a gente vê que ele se relacionou e a gente vê a figura dele, né? No relacionamento das pessoas. Amém, muito obrigada. A Cristiane respondeu muito bem sobre o que a gente vê na Bíblia. Então, Deus traz para a gente relacionamentos, histórias. E Ele traz em forma de símbolos, figuras, sim. E o que Ele está trazendo ali é a reflexão do nosso relacionamento com Ele. Então, a gente deve agora se lembrar das 5 formas de relacionamento que nós aprendemos com o ancião Parminder, que a Bíblia nos traz, que é esposa e marido, pai e filha, amigos, trabalhador e chefe, irmãos. Esses termos, eles estão muito bem colocados, porque nesses termos eu usei só a neutralidade. Então, essa é a melhor forma da gente usar esses termos. Esposa e marido, pai, filha, amigos, trabalhador, chefe, irmãos. Ok? No estudo que a Renilde trouxe para a gente, nós aprendemos que a mente humana é um reflexo ou uma parte da mente de Deus. E ela trouxe também que uma pessoa é mais importante do que o mundo inteiro. Então, Deus criou o homem, cada faculdade, para ser uma faculdade da mente dele. Deus criou o homem e para cada parte de seu ser, cada emoção, cada sentimento, cada autopoder que ele tem, que ele pudesse ser um reflexo da mente de Deus. Nossa mente é uma cópia direta e exata da mente de Deus. Mas o que é preciso que façamos para que sejamos o reflexo idêntico e genuíno de Deus? Nós precisamos manter as faculdades inferiores e superiores em completo equilíbrio. Essas faculdades, elas devem estar balanceadas de maneira correta. A natureza sem pecado. São essas faculdades que nós já possuímos.
aqui está escrito já possuímos, mas estão balanceadas de forma correta. Quando está escrito desta forma, é para dizer que balanceada da forma correta, eu posso conhecer o caráter de Deus. Tá? Nós vamos entender melhor. E eu vou disponibilizar tudo depois, tá, gente? Mas eu tenho um texto de Ellen White, de FFD 155.4, que diz assim: Deus nos dá força, as faculdades, Deus nos dá força, a faculdade do raciocínio, tempo, para que possamos construir caráter sobre o qual ele possa colocar o selo da sua aprovação. Deseja que cada um de seus filhos forme um caráter nobre pela realização de atos nobres e puros, para que, afinal, possa apresentar uma estrutura simétrica, um belo templo honrado pelo homem e por Deus. Aqui, nesse texto, Ellen White traz para a gente que é necessário essa união do humano com o divino, né? A doutora Ruth, na conclusão dela, na conclusão da sua pesquisa científica, ela diz que é uma questão de escolha, ser pai. Eu entendo que ela está se referindo à dedicação, doação, assumir a responsabilidade de enfrentar tudo para cuidar de um bebê, de um filho, aceitando todo o esforço que esta escolha exige, seja ele filho biológico ou não. E quando essa escolha é feita, o que acontece é que eles experimentam um grande prazer em amar e se dedicar àquele ser. Quanto mais dedicam-se a esse ser, mais ocitocina é liberada em seus cérebros e mais próximos nesse relacionamento eles vão querer estar. Eu volto para a ocitocina, que é o hormônio que é liberado quando há o relacionamento. Antes, a gente viu que era o relacionamento da mãe com o bebê. A mãe gerava, a mãe amamentava, a mãe acordava à noite. Hoje, a gente está vendo que é uma questão geral, é uma questão de relacionamento. Quando nos relacionamos com alguém, a ocitocina é liberada no nosso cérebro. E ela tem um poder enorme, um poder maior, quando se trata de um relacionamento que é cada vez mais próximo e mais dedicado. Tá? Então, quando Cristo veio no seu primeiro advento, ele era uma pessoa balanceada. Lembra? A gente tem que ter as faculdades inferiores e superiores balanceadas. E foi esse balanceamento que fez ele sem pecado. E essa experiência é o que ele nos oferece hoje. Sermos balanceados aqui na Terra, ou seja, aquilo que enxergamos como impossível, ele nos traz como possível. Ele nos oferece como algo possível. O exemplo que ele nos deu foi de que ele veio em carne pecaminosa, ou seja, o seu corpo físico, e ele nos mostrou que é possível ter uma natureza pecaminosa, o homem interior ocupando um corpo pecaminoso, um corpo que tem problemas. Agora a gente vai ver no geral. DNA, as mudanças genéticas, tudo que você vê no espelho ou quando você olha para as pessoas. Então, essa é a natureza do homem. Deus criou o homem para que todas as nossas faculdades
fosse uma reflexão dos seus poderes. Vou voltar aqui. Então, toda a diferença que existe mente pecaminosa e não pecaminosa é o correto balanceamento entre faculdades inferiores e superiores. Então, ele não apenas escreveu quem somos, Deus, quebrados do jeito que somos, ele também escreveu como nós podemos ser, ou seja, como nós devemos ser consertados, como nós podemos ser reparados. E aí que entra o relacionamento e toda e todos esses estudos que nos remetem a nos relacionarmos. Toda faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada. Esse é um texto de Ellen White, de uma revista de 1890. Deve ser cultivada ao mais alto grau de perfeição, para que estejamos aptos a fazer a maior quantidade de bem de que sejamos capazes. Para purificar e refinar nosso caráter, precisamos da graça de Cristo a nós dada, a qual nos habilitará a ver e corrigir nossas deficiências e aperfeiçoar o que há de excelente em nosso caráter. Alguém pode me dizer o que ela quer dizer com esse texto? A partir dessa citação, para purificar e refinar nosso caráter, precisamos da graça de Cristo, a nós dada, a qual nos habilitará a ver e corrigir nossas deficiências e aperfeiçoar o que há de excelente em nosso caráter. Eu vou dizer para vocês, o que ela está mostrando aqui é que ao nós exercitarmos essas faculdades, ao nós estarmos cultivando essas faculdades no mais alto grau, nós estamos desenvolvendo o nosso caráter. Esse é um lindo desenvolver do caráter, porque a gente vai ver o que a gente tem de errado e a gente vai corrigir essas deficiências e vai aperfeiçoar o que há de excelente no nosso caráter. E isso acontece de que forma? A gente acabou de falar, através dos relacionamentos que Deus escreveu para nós e que nós podemos ver. E onde a gente pode ver? Nas histórias da Bíblia, nas parábolas. Ele nos ensina como devemos nos comportar. Ele nos ensina o que nós podemos corrigir. Deus, além de tudo, ele nos dá a forma que nós podemos usar com essas histórias para nós corrigirmos isso. A gente falou que a doutora Ruth, na conclusão da pesquisa científica que ela fez, ela cita que é uma questão de escolha ser pai. Assumir aquela responsabilidade, todos os seus riscos, para ser responsável por um outro ser humano, né? E ela diz que é uma questão de escolha. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre escolha. E está em CBV 176.2, está aí na tela para vocês, e diz assim: Deus nos deu o poder da escolha
A nós cumpre exercitá-lo. Não podemos mudar o coração, nem tampouco reger nossos pensamentos, impulsos e afeições. Não nos podemos tornar puros, aptos para o serviço de Deus, mas podemos escolher servi-lo, podemos entregar-lhe nossa vontade. Então, ele esperará em nós o querer e o efetuar, segundo a sua aprovação. Assim, nossa natureza toda será posta sob o domínio de Cristo. Isso é o equilíbrio das faculdades superiores e inferiores, e dessa forma a gente permite que Deus possa agir em nós, nos guiar. E Ellen White diz assim: todo aquele que entra no reino do céu, esse está relacionado ao segundo advento. Então, se você quer entrar no reino do céu, primeiro você tem que desenvolver pensamentos e emoções que são idênticos aos pensamentos e emoções de Deus. Ninguém pode andar com Deus no céu, a menos que seja igual a ele. Podemos ver no exemplo de uma filha ou filho que cresce. Quando nós temos um filho, ele vai nascer e ele vai herdar a nossa semelhança. E à medida que ele for crescendo, ele vai estar se parecendo cada vez mais com os pais. Mas eles herdam também semelhanças de caráter. E dessa forma, eles estão carregando a igualdade entre eles e os pais. Essa semelhança, tanto na aparência, quanto no formato do corpo, quanto no caráter. Alguém escreveu aqui. Ser homossexual é um resultado de um porquê? É Deus o responsável por essa mudança? Ou é uma mudança natural do ser humano? Não estou querendo ofender nenhum homossexual. É que eu não sei essas respostas. Eu agradeço pela pergunta. É do Gilberto. E eu não li o início. Eu sei que ser homossexual não é uma escolha. E as pessoas nascem assim. Mas qual argumento devemos usar para explicar a partir de quando, na história humana, se originou o homossexualismo? Irmão, eu li já há um instante, nós não usamos o termo homossexualismo, tá? Gente, vamos começar a aprender aqui de agora. Esse termo, ele era usado como se fosse uma doença, como se fosse um problema psicológico, tá? E isso não é uma doença, né? E qual argumento que devemos usar para explicar a partir de quando na história humana originou-se a homossexualidade? Irmão, o argumento é que nós fomos criados à semelhança de Deus. Deus não tem gênero. Então, nós continuamos sendo semelhantes a Deus. Quem é hétero, quem é bissexual, quem é trans, quem é intersexual, é assim que funciona. Deus criou cada um de nós dessa forma. É o que eu posso trazer para você agora, nesse momento. É Deus o responsável por essa mudança ou é uma mudança natural do ser humano? Irmão, se o ser humano já nasce assim, então, é bem verdade que acontece uma mudança à medida que esse ser humano se desenvolve, tá? Ele pode descobrir sua homossexualidade com uma idade mais avançada. Não bebê, não jovem, pode. Mas Deus é responsável pela nossa criação. Então, Deus é responsável.
Eu sugiro e te encorajo, irmão, a ver os estudos do Gabriel Santos, o estudo da Renilde Rodrigues, e eu te encorajo a ver um estudo que eu amei muito, que é o estudo do Jordan, que foi o estudo do sábado passado. Tá? Vai clarificar muito a sua mente. É um estudo que você tem que se aprofundar, escrever, e não é fácil de aprender, é complexo, mas é possível, tá aí para a gente aprender. Para mim era muito difícil e eu aprendi, sabe? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Então, a gente viu que todo esse processo de relacionamento é o desenvolvimento de caráter. E a gente tem que escolher servir a Deus, quando a gente fala de escolha, né? E como eu gosto desse texto, esse texto é interessante. É o texto sobre do livro Educação 23.1 e fala de Adão e Eva. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, o seu coração insensato se obscureceu. Posto que fossem criados inocentes e santos, nossos primeiros pais não foram colocados fora da possibilidade de fazer o mal. Deus poderia tê-los criado sem a faculdade de transgredir suas ordens. Mas, em tal caso, não poderia haver desenvolvimento de caráter. Serviriam a Deus não voluntariamente, mas constrangidos. Portanto, ele lhes deu o poder da escolha, a saber, o poder de prestar ou não obediência. E antes que pudessem receber em sua plenitude as bênçãos que ele lhes desejava transmitir, seu amor e fidelidade deveriam ser provados. Esse texto traz muita luz. E uma delas é que Deus deu o livre-arbítrio, o poder de escolha, também a Adão e Eva. E esse poder significa obediência, significa obedecer a Deus. E é interessante que a gente deve saber que, mesmo que a gente obedeça e que a gente aprenda, nós vamos ser provados. Porque Deus vai provar a nossa fidelidade antes que Ele possa nos transmitir as bênçãos que Ele tem para nos transmitir, que com sua plenitude completa. Então, nós seremos provados. E a gente vê que sabedoria é a mesma coisa que conhecimento. O conhecimento traz sabedoria. Então, a gente disse que nós precisamos manter as faculdades inferiores e superiores em completo equilíbrio, certo? A gente viu que a escolha é a obediência a Deus e que essa obediência nos faz ter Deus nos guiando. Ou seja, nós estaremos com as faculdades superiores e as faculdades inferiores em equilíbrio, correto? Eu trouxe esse texto de Adão e Eva, e eu vou trazer um outro texto de Ellen White, que diz: toda faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao mais alto grau de perfeição, para que estejamos aptos a fazer a maior quantidade de bem que sejamos capazes. Eu li esse texto, então a gente vai para... o que acontece é que, quando Cristo veio no seu primeiro advento, a gente viu que ele tinha uma faculdade equilibrada, né? Ou seja, ele tinha um corpo pecaminoso, certo? Por nada, querido, eu espero que tenha te ajudado. E
Ellen White diz que todo aquele que entra no reino do céu, ele desenvolverá o caráter, pensamentos e sentimentos, que é a contraparte de Deus. E o que é a contraparte? O que isso quer dizer? Eu vou responder porque eu tenho pouco tempo. Nesse texto, contraparte quer dizer uma cópia exata, um igual. Então, nós desenvolvemos pensamentos e sentimentos, que é uma cópia dos pensamentos e sentimentos de Deus. Mas onde a gente pode fazer isso? De que forma a gente pode alcançar esse desenvolvimento? No céu? Onde? No céu ou na terra? E de que forma? A gente vai conseguir, e a gente deve fazer isso aqui na terra. Ellen White diz, sou daquele que entra no reino do céu, e quando ela diz isso, que todo aquele que entra no reino do céu desenvolverá o caráter, ela está dizendo que, para eu entrar, eu terei desenvolvido o caráter de Deus. Tá? Portanto, nenhum homem pode chegar ao céu até que nós desenvolvamos um caráter que é uma duplicata do caráter de Deus. O caráter é um sinônimo de quê? Da mente. Nossos pensamentos e emoções não se refere, não é sobre o entendimento, mas sim sobre a parte emocional do nosso ser. Quando você fala com alguém, comer coisas que não deveria, a gente faz isso porque gosta de comer, por exemplo, porque é agradável, a gente quer fazer. Se você deixa alguém chateado, essa pessoa acaba sendo rude com você. Então, essa é uma resposta emocional. E isso é natureza pecaminosa. Há um desequilíbrio das faculdades. Elas dizem o seguinte: você sabe que é errado fazer isso, se eu sou rude com alguém. E as faculdades inferiores dizem: eu não me importo. E nós vamos e somos rudes, machucamos uma pessoa. Então, eu quero mostrar para essa pessoa a dor que eu estou sentindo. Eu quero que ela sinta a minha dor. E esse não é um comportamento correto. Nós não podemos nos comportar dessa maneira. Se isso não acontece, se a gente está em equilíbrio, a gente está carregando a igualdade de Deus. E como a gente pode desenvolver essa mente, esse caráter? Lembra do objetivo que a gente tinha no início do estudo? Com o relacionamento. É o relacionamento, estar em sociedade, permitindo que ela nos toque, que a sociedade nos afete, através de tudo que está na nossa volta. Porque o que está à nossa volta nos impacta e nos influencia. E o que é isso? Essa é a nossa esfera de ação. Jesus Cristo teve a esfera de ação dele num corpo pecaminoso. E ele nos ensinou a lidar com essa esfera, com amor, com dedicação, com um tratamento bom, com paciência, com carinho, com empatia. Lembra? Relacionamento também significa empatia. E se trata só de mente, o corpo não importa. Sabe, irmão Gilberto? O que acontece ali no corpo não importa. O que importa é o que está na nossa mente. É como a nossa mente age, como nós controlamos nossas emoções, de que forma nós usamos nossas emoções. E para a gente ter um controle sobre nossas emoções, nós precisamos ser racionais, nós precisamos usar a razão. Então, o que a gente entende agora é que estar em sociedade é fundamental. Nos relacionarmos uns com os outros sem distinção de nada. Eu nem vou citar sexo, nada. Sem restrição de nada. É a forma como nós vamos conhecer o caráter de Deus. Essa é a nossa esfera de ação. Ajudar os outros desenvolverá o nosso caráter. E esse é um texto de Ellen White que está em The Review and Herald, e é de 27 de junho de 1893, ela diz, ajudar os outros desenvolverá o caráter.
é na prática das obras de Cristo, ministrando como ele ministrou aos aflitos e sofredores, que formamos caráter cristão. E para o nosso bem, que Deus nos é para o nosso bem que Deus nos chamou para a prática da abnegação por amor de Cristo, para levarmos a cruz, para trabalharmos e nos sacrificarmos a fim de buscar e salvar o que se havia perdido. Este é o processo de refinação do Senhor, pelo qual ele purga o material de má qualidade, a fim de que os preciosos traços de caráter que estavam em Cristo Jesus possam aparecer no crente. E o ancião Parminder, ele traz para a gente, no estudo Nível de Igualdade, ele traz para a gente que não é uma questão física, porque Deus também estava num corpo pecaminoso. É uma questão mental, caráter, mente. Essa é a questão. É uma questão, então, de pensamentos e sentimentos. E é Deus, nesse equilíbrio, que vai nos conduzir, que vai nos ajudar a conhecermos o seu caráter, ao conhecermos e relacionarmos com as outras pessoas com amor, paciência, dedicação, com tudo aquilo que a palavra relacionamento significa, como eu disse anteriormente. Então, nós devemos seguir o exemplo dado por Cristo. Ele é o nosso modelo. Até que estejamos possuídos para com os outros do mesmo amor que ele nos manifestou. Ele procurou nos impressionar com profundas lições de amor, que são as histórias de relacionamento da Bíblia. Se vosso coração se tem entregue ao egoísmo, permite a Cristo imbuir-vos de seu amor. Seu desejo é que o amemos plenamente e estimula-nos, ou antes, ordena-nos que amemos uns aos outros segundo o seu exemplo. Fez do amor o distintivo de nosso discipulado. Eis a medida a que deveis atingir, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que altura e que profundidade e vastidão de amor. Aí, ponto de exclamação. Porque é isso que Deus tem por nós. E ela diz, esse é um texto de Ellen White, de CD 16.6, e no final do texto ela diz, este amor não deve abranger apenas os favoritos, deve estender-se às mais simples e humildes criaturas de Deus. Jesus diz, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E quando a gente vai em significado de distintivo, ele fez do amor o distintivo do nosso discipulado, é o que distingue, o que diferencia, é aquilo que está assinado em cada indivíduo, é um sinal característico, insígnia, um emblema. Eu gostaria de trazer, para finalizar, um texto que é sobre companheirismo e, na verdade, é o significado de companheirismo e que eu acho que deve fazer parte desse relacionamento. Nós devemos ter esse companheirismo uns com os outros. E companheirismo, eu vou falar porque tem um texto de Ellen White, que é CD 17.2, que diz assim, ponto 1. O amor e a simpatia de Jesus quer que dediquemos aos outros, não quer dizer... O amor e simpatia de Jesus quer que dediquemos aos outros. Não quer dizer sentimentalismo, que é um laço para a alma. É um amor de origem celeste, que Jesus exemplifica tanto pelo preceito como pelo exemplo. Mas em vez de manifestar este amor, quantas vezes nos alienamos e nos afastamos uns dos outros? O resultado é afastamento de Deus. O raquitismo da vida espiritual, o impedimento do crescimento cristão,
ou seja, do desenvolvimento do caráter. O amor de Jesus é um princípio ativo, unindo entre si os corações em laços de companheirismo cristão. Todo aquele que entrar no céu terá sido na terra aperfeiçoado no amor. O céu começa aqui, pois no céu o Redentor e os redimidos serão objeto de nosso interesse. E o que significa companheirismo? Companheirismo significa comportamento que caracteriza o modo amistoso, cordial, bondoso e leal de convívio entre duas pessoas. O companheirismo é característico de quem é companheiro, ou seja, amigos, parceiros afetivos e familiares, por exemplo. Agir com companheirismo é essencial para manter um bom relacionamento numa vida comunitária, seja no ambiente de trabalho, no familiar ou entre amigos. E aí traz um outro significado que eu achei importante. Manter o companheirismo, outra informação. Manter o companheirismo no casamento, por exemplo, significa que o casal deve ter uma relação baseada na lealdade, fidelidade, no respeito, na compreensão e na igualdade, de maneira mútua entre os cônjuges. Sim. Eu quero terminar com um texto de FFD 154.2, talvez acrescente mais algum, que diz: como filho de Deus, o nosso Salvador assumiu a verdadeira natureza humana. Somos filhos e filhas de Deus. A fim de saber como nos conduzir prudentemente, precisamos seguir o caminho indicado pelos passos de Cristo. Por 30 anos, ele viveu a vida de um homem perfeito, satisfazendo a mais elevada norma da perfeição. Nossa obra é esforçar-nos para atingir em nossa esfera de ação a perfeição que Cristo alcançou em sua vida terrestre em todos os aspectos do caráter. Eu vou para a palavra conhecimento, só o significado de conhecimento. Ellen White diz que Adão e Eva não quiseram conhecer a Deus, não se importaram mais com conhecer a Deus. E eu não sei desse estudo. Eu estou usando o texto que ela trouxe. Eu consigo compreender algumas coisas, que é como se a cumplicidade não estivesse mais a mesma, mas eu queria trazer o significado da palavra conhecimento. Conhecimento é o precioso e correto usado no Novo Testamento para conhecimento de coisas éticas e divinas. Na verdade, isso aqui é o significado da palavra sabedoria, porque sabedoria e conhecimento são bem semelhantes, são ligados. E é certamente a palavra superior de todas estas. Propriamente sabedoria, e denota excelência mental no sentido mais alto e completo, expressando uma atitude bem como um ato da mente. Compreende conhecimento e implica bondade, que inclui o esforço pelos fins mais dignos, bem como o uso dos melhores esforços para a sua realização. Isso me faz lembrar muito do estudo da doutora Ruth, quando ela estuda os pais e quando essas amígdalas, que nos homens só tem 1/4 e nas mulheres tem 100%, e é bem primitivo, e ela sai e nunca mais ela desaparece, e ela atua pelo resto da vida enquanto os seus filhos existem. Nos homens, ela também faz a mesma coisa quando acionada a ocitocina através da dedicação de um ser humano, do relacionamento de um ser humano com outro ser humano. E eu queria trazer a definição de ocitocina. Eu achei que alguém ia perguntar, mas ninguém perguntou, nem no primeiro nem no segundo estudo. Eu quero terminar com essa definição. Ocitocina, ou oxitocina, é um hormônio produzido pelo hipotálamo e é armazenado na hipófise, tendo como função
promover as contrações musculares uterinas, reduzir o sangramento durante o parto, estimular a liberação do leite materno, desenvolver apego, empatia entre pessoas, produzir parte do prazer do orgasmo e modelar a sensibilidade ao medo do desconhecido. Esse hormônio também está relacionado com a estrutura óssea e, segundo pesquisas, ele pode ser usado no controle e na prevenção da osteoporose. A ocitocina ela tem um papel importante no parto, a gente acabou de ver, na lactação, que é no leite, e no vínculo mãe-bebê, pai-bebê, e nas relações afetivas. Nós precisamos dessa ocitocina, nós precisamos nos relacionar, porque foi provado cientificamente que cada vez que a gente relaciona-se e faz o bem, mais ocitocina é liberada em nós. Ellen White diz que o relacionamento aumenta a circulação sanguínea e traz uma sensação de prazer e felicidade que faz bem ao físico. O que eu desejo é que nós possamos cada vez mais nos relacionarmos exatamente como esse estudo trouxe, com amor, paciência, sem ser rude, com empatia, se colocando no lugar do outro antes de falar, raciocinando, usando bem a razão. Que Deus possa nos abençoar durante toda essa semana, que tenha sido uma bênção para vocês esse estudo. E nós vamos terminar com uma oração, se ninguém tiver nada para acrescentar ou perguntar. Vamos nos ajoelhar para orar? Bondoso Deus que estás nos céus. Nesse estudo tudo começa com nós buscando provar que todo ser humano é igual, que não há diferença entre nós, que não somos privilegiados, que não somos especiais. Na continuação desse estudo, o Senhor nos dá com tanta bondade como nós podemos alcançar isso, como nós podemos compreender isso e como nós podemos desenvolver isso dentro de nós. O Senhor nos explica sobre as faculdades inferiores e superiores, que têm total ligação com a natureza do homem. E nos mostra que esse controle só pode vir de Deus. Que nós precisamos ter bons pensamentos, nós precisamos ter bons sentimentos, e que são esses que irão nos fazer enxergar o teu caráter ao nos relacionarmos com esse amor e bondade com todas as pessoas que estão ao nosso redor, que estão no nosso lugar de ação. Nós vimos que o céu é aqui na terra e que quando a gente alcançar o céu, então nós poderemos ir para o céu. Nós agradecemos por todo o teu amor, agradecemos pelos irmãos que o Senhor nos trouxe, que pode nos ajudar a vencer aquilo de ruim que há dentro de nós. E que, através desse relacionamento, pode nos ajudar a crescer em Ti e nos purificar. Bem como ajudá-los a se purificar também, através do amor, do bom tratamento, através do carinho, do companheirismo e de um relacionamento profundo e cristão. Nós te pedimos que continue conosco, nos abençoando e nos ajudando nesta luta para que nós possamos vencer e poder conhecer a Ti face a face. Nós te pedimos e agradecemos em nome do amor de Jesus. Amém.